Muito bem, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. O Rodrigo aqui de volta para mais uma aula do curso intensivo de Python. Hoje a gente inicia o capítulo 3 na aula 4. A gente vai falar sobre listas, né? Mas o que é uma lista? A lista é uma coleção então de itens em uma ordem particular. As listas elas podem conter letras do alfabeto, dígitos de 0 a 9, palavras completas e até mesmo mesclar esses dados entre texto e número. Uma boa ideia para a gente nomear a lista ou a variável que vai carregar a lista é deixar elas no plural. Por exemplo, você está tratando de nomes, colocar como nomes. Está tratando de dígitos, números. Isso é uma boa prática para que você possa levar isso para os seus programas e para que futuramente ou posteriormente, quando essa variável se apresentar, você já identifique que ela possa ser uma lista. Ok? Então, trabalhando com listas, a gente vai fazer uma rápida explanação antes de a gente ir para o VS Code, mas só para você entender, a lista em Python então ela é indicada por dois colchetes, tá? E seus elementos são separados por vírgulas. Como assim, Rodrigo? Eu montei um exemplo aqui, ó. Por exemplo, nós temos ali a variável carro, na qual ela recebe esses itens aqui. E isso aqui, ela inicia com um colchete, eu já estou indicando que é uma lista, ok? E separado por vírgulas. Então, eu tenho os itens da lista, iniciado por colchete. As vírgulas é o que determina, né, a divisão ou a separação dos elementos. E cada elemento eu vou ter a posição ou um índice. Como a gente teve lá também na string, você percebeu e identificou e aprendeu que cada letra de uma palavra, ela tem uma posição num índice. E na lista ela não é diferente. Nós vamos ver então alguns métodos dessas listas, né? O append, o del, o remove, o print, sorted, o sorted na verdade, né? O insert, o pop, o sort e o reverse, ok? Então dessa forma a gente vai partir para a prática. É sempre a gente bom dar uma olhada na teoria, mas agora vamos para a prática então com o nosso VS Code. Muito bem, de posse do nosso VS Code aberto, nós vamos clicar então no explorador e vamos clicar em novo arquivo. Vou dar o nome de aula04.py, essa é a nossa aula 4, e aí ele já abre o explorador aqui com um arquivo para a gente poder iniciar o nosso código. Muito bem, então eu estou com o nosso aula4.py aberto. Agora eu vou criar uma variável, né? E vou dizer para ela que ela recebe uma lista indicando os colchetes. Como eu vou usar texto, continuo usando aspas, tá? Aspas simples ou aspas dupla. Então eu vou colocar aqui carro, BMW, BMW. Vou colocar aqui Volkswagen. Vou colocar aqui GM. Vou colocar também Ford. Vamos colocar aqui mais aqui Fiat. Vamos colocar Audi, vamos colocar aqui Ferrari, ok? Ferrari, ok? Muito bem, eu criei então as minha lista. Como que eu faço para mim imprimir isso aqui se eu quiser ver, né? Lembrando que eu tenho o comando print e eu posso determinar para ele a variável que ele será impressa, ok? Vamos ver como isso aqui fica. Eu vou executar aqui o novo terminal, ele vai abrir para mim. Vamos só conferir os arquivos, é o aula 4, Python, vou colocar o Python 3, aula 4.py. E aí ele já imprime para mim a minha lista, ó. Perceba que ele coloca tudo conforme a lista está sendo impressa, tá? Não se esqueça que a gente tem também o fstring, caso eu queira fazer alguma formatação em específico com frase ou algo do tipo, tá? Então, por exemplo, eu posso colocar, a gente já viu isso aqui na aula passada, mas nas aulas anteriores, mas se eu quiser colocar, por exemplo, uma frase antes, eu colocaria assim, os carros da loja são, e aí eu coloco 2 pontos e mando imprimir a lista. Vou mandar executar aqui de novo novamente. Muito bem, ó, e ele apresenta para mim a lista. E agora a gente vai passar a ver os métodos da lista,
ok? Eu vou manter essa primeira linha aqui, o print, vou comentar, a gente já viu também como fazer o comentário na aula passada. Eu vou colocar como lista original, ok? Então agora a gente passa a ver os métodos, tá? Então vamos imaginar que eu queira fazer com que a primeira letra de cada item ou de um item específico ela fique em maiúsculo. Lembra que a gente viu o método title line string e aqui funciona a mesma coisa. Então, para me indicar, por exemplo, a posição ou o índice, eu vou abrir colchete e vou dizer a posição que eu quero que ele imprima, tá? Então, se eu rodar dessa forma, ele vai imprimir para mim a primeira posição, que é a posição 0. Lembrando que a lista sempre começa na posição 0, 1, 2 e assim vai, tá? Então, se eu quiser imprimir a posição, o primeiro item, a posição 0. Se eu quiser imprimir o item da quarta posição, posição 3, tá? E ele imprime da posição 3. Pode ocorrer, então, de eu querer fazer com que o nome dessa primeira posição ou da posição específica, né, fique em maiúsculo. Eu vou usar o método title, abro e fecho parênteses. Eu digito ponto, title, abro e fecho parênteses, tá? Vou aumentar aqui um pouquinho a tela. Perfeito? Acho que tá bom, né? Aqui, agora ficou perfeito. Então ele abre e fecha o parênteses ali, eu vou executar de novo, e aqui embaixo ele imprime para mim o item em primeira letra maiúscula. A mesma coisa acontece se eu colocar em upper. O upper ele vai tornar, como a gente viu na aula passada, toda a letra em maiúscula. Olha lá, ó. Perfeito? Muito bem. Um próximo método, então, que a gente já viu e percebeu que eu posso puxar um índice comum, mas vamos supor que a lista seja muito grande e você queira saber qual é o último item da lista, tá? Para saber o último item da lista, você vai colocar sempre -1. O -1 ele vai trazer para você o último item da lista, tá? Então eu vou dizer para ele aqui, ó, o último item da lista, ele vai colocar para mim é o Ferrari, ok? Se eu quiser saber o penúltimo, -2, tá? -2, olha lá, ó, Audi. E se eu quiser ir assim por diante, então se eu quiser puxar o antepenúltimo, é o -3, tá? Então sempre quando eu quiser saber os últimos itens da lista, eu coloco o número -1 e aí ele vai trazendo para mim sempre o de trás para frente, né? Perfeito? Isso funciona para mim poder imprimir, então, os métodos de maiúsculo, né? Trabalhar com essa questão de maiúsculo e minúsculo e saber os últimos itens da lista. A gente já viu como eu posso imprimir o f-string dentro da lista, né? Um texto dentro da lista para formatar de uma forma mais apresentável. E vamos imaginar então que eu queira fazer uma modificação no item da lista. Vamos imaginar então que eu queira fazer com que o item 2, por exemplo, que seria o GM, eu quero alterar o valor dele, tá? Então como é que eu faço? Eu colocaria da seguinte forma, eu indico a variável, indico qual é a posição que eu quero que ele altere, tá? E aí eu digo para ele que essa posição recebe, e aí eu vou determinar o valor. Qual o valor que é? Vamos colocar aqui um carro aqui, um modelo Cherry, tá? Ok? Coloquei Cherry. Então, a partir desse momento, o valor do item 2, do índice 2, ele vai alterar para mim. Lembrando que o índice é diferente, ele começa em 0. Então, 0, 1, 2. O item GM passa a ser o Cherry, tá? Então, vamos imprimir de novo agora aqui embaixo a lista. Perceba que embaixo eu tenho, em cima eu tenho a lista original e embaixo eu tenho a lista modificada, tá? Então, vamos lá, vamos executar. Muito bem, ó. E primeiro eu tenho a lista original, que ela veio, e depois a lista modificada, tá? Isso vale para qualquer item. Então, se você quiser alterar um valor de um item específico, você altera, coloca a posição do índice, né? Variável, abre colchete, posição, e depois o recebe com o valor do índice. Muito bem? Vamos imaginar que eu também tenho uma opção de adicionar um item no final da lista, né? Então, eu alterei esse valor de item da lista, melhor dizendo, e agora eu quero, então, fazer com que, ao rodar esse programa, eu quero fazer um
adicionar um item a mais. Eu não quero alterar a posição dele. Eu não quero substituir a posição dele. Eu quero adicionar. Como é que eu faço para adicionar um item? Eu vou usar o método append. O método append, ele vai adicionar um item ao final da lista, tá? Então eu vou colocar aqui, eu ponho o método, o nome da variável, o nome da lista, ponto append, e ponho o aspas aqui dentro. E aí eu vou dizer para ele qual o nome, ou o texto, ou o valor que eu quero dentro, que ele armazene nessa minha lista, tá? Então eu vou limpar aqui, vamos executar de novo. Perceba que agora a lista vai, e por último ele vai ter a lista, o append. Eu não imprimi aqui, vamos imprimir o carro aqui. Ok? Uma pequena falha. Perceba que agora eu tenho no final da lista, ao invés de ser Ferrari, eu tenho a Honda, que é o valor que a gente acabou de adicionar, tá? Uma outra maneira, eu posso inserir um item numa determinada posição, tá? Então, o método append, ele adiciona ao final da lista. E eu tenho um método também, o método insert. Tá? Vou colocar aqui carros, ponto insert, abro parênteses. Nesse insert eu vou dizer para ele qual é a posição que eu quero que ele insira, tá? Eu vou colocar a posição 2, aí eu coloco vírgula e coloco o texto aqui, tá? Então, vou colocar aqui Jack, ok? Coloquei Jack e aí eu vou mandar imprimir novamente a lista embaixo, carros. Perceba então que eu tenho no meu programa a lista original, depois eu tenho o texto com a apresentação da lista, né? Junto com o texto. Depois eu tenho o método append, que vai adicionar ao final da lista. Eu estou imprimindo essa lista de novo. E depois eu tenho o método insert, que ele vai inserir ao final, na posição em que eu determinei, tá? Então vamos executar. Perceba agora que ele inseriu, como a gente desconfiava e imaginava e esperava, que era fazer um insert na posição 2 do valor Jack. Posição 0, 1, 2, valor Jack. Perceba que ele não apagou o GM, ele simplesmente empurrou para as demais posições e ali para frente foi os demais itens sem excluir nenhum, tá? Então esse é o método insert, ele insere em uma posição específica, ok? Esse é o método insert, tá? Muito bem, mas vai existir também momentos em que você vai querer deletar esses valores e para isso a gente vai usar alguns métodos para excluir, tá? O método del, eu vou dizer para ele del carros na posição, vou colocar 3, tá? Então o que eu estou dizendo para ele? Que ele vai deletar o valor que está na posição determinada, que é a posição 3, tá? Então eu vou imprimir agora print carros novamente. Dei um print carros, ou seja, eu mandei ele deletar e em seguida eu mandei ele imprimir para a gente ver o resultado disso, tá? Então vamos executar agora. Veja lá, eu tenho então na lista anterior Jack e na posição 3 eu tenho GM. Quando eu executei o comando del na posição 3, ele apagou o GM e trouxe todo o restante de volta, organizando a lista, excluindo o valor GM que estava na posição 3, tá? Então, o método del, ele vai excluir o valor da posição específica. Então, ele exclui o valor de uma posição específica. Ok? Muito bem. Seguindo com os nossos métodos, aí eu tenho também o método pop. Tá? O método pop ele remove o último item da lista. Vamos executar o método pop aqui, ó. Eu vou colocar aqui embaixo. O método pop ele funciona carros.pop, abre e fecha parênteses, ok? Vamos mandar imprimir novamente carros. E aí vamos ver qual é o resultado disso na prática, ó. Perceba então que o meu último item da lista,
ele passou a ser Honda, 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 e quando eu executei o comando pop, ele removeu o último item da lista, que era Honda. Perceba que ela não aparece em nenhum outro lugar, tá? Então ele remove o último item da lista. Perfeito? Seguindo o pop, ainda posso dizer para ele também com o comando pop, eu posso determinar para ele uma posição específica, tá? Então vamos executar aqui de novo, ó. Eu vou executar o comando pop na posição 1, tá? Vamos executar novamente. Veja lá, eu tenho Volkswagen VW na primeira posição, e quando eu executo o pop indicando a posição para ele, ele remove para mim também a posição específica, tá? Então aí você pode utilizar os dois, tá? Eu tenho ainda o método remove, tá? O método remove, ele vai apagar o item determinado, tá? Então eu tenho o método remove. Vamos supor que eu queira apagar as ocorrências onde aparece Audi, tá? Então eu digo para ele qual é o texto que eu quero apagar, ele vai percorrer a lista e vai localizar e apagar esse valor que ele encontrar, tá? Vamos executar aqui embaixo. Então eu tenho um remove, carros.remove, e entre parênteses o texto que eu quero que ele procure, e depois mandei imprimir esse texto, tá? Mesma coisa, ó, perceba que a Audi aparece na lista anterior, mas na lista seguinte, que é o próximo passo após ele fazer o método remove, ele apagou e não imprime mais o Audi. Perceba que aqui é interessante ressaltar que o método Audi, o método remove, perdão, ele vai buscar a primeira ocorrência, tá? Então, se tiver vários itens com o mesmo texto, ele não vai passar mais. Ele achou a primeira, ele apaga e não continua percorrendo a lista. Na próxima aula a gente vai falar sobre sobre como percorrer listas. Aí sim eu consigo executar algo desse tipo, mas somente aplicando o método remove eu não consigo fazer ele pesquisar várias vezes o mesmo item na lista. Perfeito? Muito bem, seguindo então, eu posso, desses itens que estão aqui, eu posso ordenar. Eu vou apagar aqui só para a gente utilizar os itens aqui. Eu vou apagar só para a gente poder utilizar até aqui. Vou dar um print para a gente ver como está a nossa lista. E aí a gente já faz o próximo método. O próximo método ele vai ser de muita grande utilidade para você organizar a sua lista. Então eu tenho lá, ó, BMW, Volkswagen, Jack, GM, Ford, Fiat, Audi, Ferrari. Percebe que ele está todo fora de ordem? Então, para me organizar isso aqui de uma forma rápida, eu consigo fazer da seguinte forma. Eu vou colocar o comando sort aqui, ó. Eu vou inserir aqui, vou dar um sort, nome da lista primeiro, né? E depois sort. Método sort, e depois eu vou mandar imprimir essa lista. Muito bem, vamos executar. Ó. Perceba que agora ele colocou todo em ordem alfabética, tá? Começando do A, B e assim por diante. Perfeito? Então, o método sort, ele organiza a lista em ordem alfabética. Ok? Muito bem. Eu posso ainda inverter isso aqui, tá? O método sort ele ainda tem um item aqui dentro que pode ser o reverse true. Se você colocar o reverse true, método true, ele vai inverter a ordem. Quer ver? Ó? Vou dar um clear aqui para ficar mais claro para vocês. Ó. Eu inverti a ordem. Ó. Perceba que da anterior ele colocou Audi primeiro, depois BMW, assim veio. Agora ele veio ao contrário. Ele colocou Audi lá no final, BMW, então ele inverteu a ordem. Se eu colocar um método dentro dele, reverse true, tá? Então ele aponta dessa forma, ok? Eu tenho ainda um item aqui que se chama o sorted. O sorted, ele vai organizar a lista de forma temporária. Vamos ver como isso funciona? Vou parar aqui, ó. Vou dar um print. Sorted. E aí eu indico para ele a minha variável, tá? Depois eu vou imprimir de novo carros, porque a ideia aqui é o seguinte: eu fazer com que nessa linha eu faça a organização, mas ele não altera na minha lista original, tá?
Então eu vou limpar agora aqui embaixo. Perceba que agora ó, eu tenho Audi, eu tenho BMW, tenho Ferrari, que é essa linha do programa, tá? E embaixo eu tenho a linha embaixo que é a lista original. Então o método sort ele organiza, vou colocar aqui como comentário, organiza de forma temporária a lista, tá? Método sort ele organiza de forma temporária, tá? E o método reverse ele vai inverter apenas as posições. Vamos ver como isso funciona? Vou dar aqui um carros.reverse e aí vamos dar embaixo um print carros, tá? Vamos limpar aqui embaixo e vamos ver como isso fica. Olha lá, ó. E ele alterou aqui, ele inverteu apenas as posições, perfeito? Então ele inverteu aqui apenas as posições do que eu tenha de texto. E um item muito importante, que vale a pena a gente comentar e não esquecer, é se eu quiser saber o tamanho da lista. Se eu quiser saber o tamanho da lista, eu vou ter um comandinho muito simples e muito fácil, que é o comando len. Quer ver? Eu vou apagar aqui para a gente... Deixa eu dar até aqui, tá? Então eu tenho aqui ó, um print len de carros. Quando eu dou o print len de carros, ele vai contar o último tamanho da lista e vai imprimir para mim a quantidade dele em números. Olha lá, ó, eu tenho 9 itens na lista, tá? Vamos ver no item quando começou a lista. Eu vou copiar aqui essa linha e vou jogar ela aqui logo abaixo da nossa primeira lista para a gente ver o tamanho da lista, tá? Eu vou executar aqui. Perceba que eu iniciei a minha lista, eu digitei 7 itens, depois eu fui executando os comandos, né? Imprimi essas duas vezes a lista aqui e por final ele imprime essa última linha do nosso programa, que é a linha 7, indicando que eu tenho 9 itens na lista, ok? Bom, gente, muito bem, essa foi a aula de listas. Para a gente compreender um pouquinho mais de lista, a gente ainda vai aprender sobre dicionário, sobre tuplas, mas é importante a gente entender lista, que é um item muito utilizado dentro da programação Python e vai fazer a gente decolar aí no aprendizado, ok? Me despeço por aqui, não esqueça de deixar o seu like no vídeo, seus comentários. Fiquem com Deus e até a próxima!